sobre entender as camadas da construção, né? Entender as camadas daquele projeto que você vai executar. Então, daquele pensamento, né? Um grande funil onde vem, né, as informações do cliente, as informações da construção, métodos construtivos, etc, etc e tal, põe nesse grande funil, espreme e sai um projeto. Esse projeto aqui, né, que é a construção de é, uma espécie de uma oficina, né, é uma oficina ali, ele passou muito por isso, porque você lê o texto e você vê que os arquitetos enfrentaram algumas dificuldades ali, né? É, de onde construir, né? Como construir isso, suporta, por exemplo, a laje existente, vai suportar o que eu vou construir, se eu construir de tal sistema construtivo, o que eu devo fazer? E aí ele passa por isso, e olha que interessante, sobre as camadas da construção. Então ele consegue identificar que embaixo ele tem um sistema construtivo e que ele pode, na parte superior, colocar um outro tipo de sistema construtivo. E olha que interessante, ele pega, né, esse viés, assim dizendo, né, e vai lá e monta o projeto dele nesse sentido. E o que é interessante é o seguinte, ele pegou a composição do que a gente vê, né, de uma construção, por exemplo, de steel frame e de metal, né, de metálica, e faz uma composição, por exemplo, de fechamento. Ele entende muito bem as camadas do fechamento. Você está observando aqui que tem essa madeira aqui, é tratada, né, para manter essa estética internamente. O que ele fez? Ele fez uma composição externa, lógico, né, composição estrutural ali, onde o centro é a estrutura metálica, não é bem steel frame, mas é uma estrutura metálica leve, né, de tubos. E aí depois ele vem, né, com aquelas camadas, que é o que a gente precisa entender muito bem. E aí ele vem o que que é fechamento externo, né? O que que o fechamento externo precisa resolver, assim dizendo. Vai molhar, não vai, vai pegar muito sol, não vai. E aí? Aí ele vai lá e resolve. Internamente, essa parede precisa ser tratada. Como é que ele trata isso? Né, interno, o miolo da parede, estou falando. Internamente, qual a aparência? É só drywall que eu posso colocar ou não? Posso colocar um outro tipo de revestimento? Né, eu já cuidei dessa parede externamente, já cuidei o miolo dela para que o ambiente fique confortável internamente. É só estética ou eu preciso colocar por uma questão, por exemplo, preciso pendurar armários ou pendurar algum tipo de mobiliário. O que que eu preciso fazer internamente? Posso usar o outro material? E olha que interessante, né? Aqui ele usou a madeira como estética e acabamento. A gente olha muito isso na arquitetura japonesa, na arquitetura que a gente vê europeia, né? A gente vê muito, muito isso usando essa estética aqui, ó, né? Dessa, não é que a madeira está crua, mas ela está pronta pelo seu acabamento, executar ela. E quando que a gente consegue fazer isso? Quando a gente entende sobre os materiais e os sistemas construtivos, aonde a gente consegue aplicar. Senão a gente vai continuar fazendo casinha de tijolinho, certo? Esse era o que eu queria que vocês captassem ali, né? Nesse momento, que a gente tem essa liberdade sim na arquitetura, quando a gente conhece o que nós estamos fazendo, o que nós estamos executando e as camadas, né, de uma construção, da arquitetura, de um projeto, certo? Um grande abraço aí, fique com Deus.